Hoje eu quero te ajudar a responder uma pergunta que provavelmente você se faz frequentemente, que é: por que que eu não consigo fazer aquilo que eu sei que é certo pra mim? Por que que eu sei o que precisa ser feito, eu sei que eu preciso acordar mais cedo, eu sei que eu preciso cuidar mais de mim, eu sei que eu preciso estudar mais, eu sei que eu preciso trabalhar melhor e mesmo assim parece que na hora de fazer algo me trava? Parece que eu sou duas pessoas diferentes. Eu sou a pessoa que planeja, eu sou a pessoa que acha que vai vencer o mundo na noite anterior, mas quando chega o momento de acordar mais cedo, quando o despertador toca, ou quando chega o momento de realmente fazer aquela tarefa difícil no trabalho que você prometeu que ia fazer, quando chega o momento de ir na academia, quando chega o momento de cumprir com a sua dieta, você acha que é uma pessoa completamente diferente. Parece que nós somos, e aí eu me incluo nisso, o tempo inteiro duas pessoas que têm desejos diferentes. Uma, quando o calor dessa emoção não é tão grande, essa pessoa, ela planeja e ela acha que vai conseguir executar tudo isso porque é uma pessoa mais racional, quando você está no ar-condicionado, planejando sua semana. Mas quando chega no calor das emoções, quando você precisa realmente executar aquilo que precisa ser feito, parece que você é outra pessoa, seus desejos mudam, você fica mais propenso a aceitar gratificações imediatas, e eu quero responder hoje com base em três vieses diferentes, três estudos diferentes, por que que isso acontece. A primeira coisa, o primeiro viés que eu vou trazer para vocês aqui, é que existe um estudo que foi feito chamado desconto hiperbólico, um estudo que fala basicamente sobre as gratificações imediatas e por que que a gente tem tanta dificuldade em fazer algo agora, que vai ser um pouco mais penoso, em adiar uma gratificação, sabendo que se nós fizermos determinada coisa agora, por exemplo, acordar um pouco mais cedo hoje para fazer aquilo que a gente sabe que precisa ser feito, no longo prazo isso vai ser muito mais benéfico do que dormir aquele período a mais. Mas foi feito um estudo, e olha que interessante, tá? Perguntaram para um grupo de pessoas se elas preferiam R$ 100 agora ou R$ 120 e dentro de um mês. Ou seja, vamos lá, R$ 100 na tua mão agora ou R$ 120 para você daqui a um mês. A maioria das pessoas preferiu R$ 100 agora, porque um mês é distante e por R$ 20 a mais talvez não valha a pena. Mas, se perguntassem para essas mesmas pessoas, e perguntaram para essas mesmas pessoas se elas preferiam R$ 100 daqui a um ano ou R$ 120 daqui a um ano e um mês, esse jogo invertia. Mais pessoas respondiam que elas preferiam R$ 120 daqui a um ano e um mês. Por quê? Porque um ano já é distante, um ano e um mês é só um pouquinho mais distante do que isso. Vocês conseguem perceber que essa distância temporal, que essa dificuldade que a gente tem de perceber que o quão próximo é o futuro, ou a gente tem uma tendência muito grande de acreditar que o mundo vai acabar agora quando a gente fala de disciplina. Eu explico para vocês que existe uma teoria, na verdade, existe uma verdade, existe uma resposta para isso que vem lá dos nossos ancestrais, dos caçadores-coletores. Quando a gente era caçador-coletor, quando a gente dependia da nossa própria caça para poder se alimentar, quando a gente não sabia que se a gente poderia dormir, ou se ia vir algum animal que ia tentar nos caçar, ou uma tribo inimiga que ia tentar nos matar, a gente vivia o dia porque o dia tinha um fim em si mesmo. Nós não tínhamos, o nosso cérebro não tinha a capacidade de imaginar se a gente vai estar vivo daqui a um mês. A gente precisava de comida para agora, a gente precisava de energia para agora, a gente precisava de tudo para agora. Ou seja, o nosso cérebro evoluiu, mas não a ponto de mudar essa tendência muito grande que nós temos de valorizar muito mais o momento presente do que o futuro. Ou seja, quando nós estamos racionais, e muito provavelmente você assistindo esse vídeo agora, você deve estar pensando: mas é óbvio que eu prefiro R$ 120 daqui a um mês, porque é mais dinheiro. Mas, quando aqueles R$ 100 está na tua mão, você pensa, tá, mas eu posso pagar uma conta agora, mas R$ 20 não é tanto, e aí você, no calor do momento, acaba escolhendo algo que pra você não vai ser tão benéfico, mas vai te entregar algo agora. E isso vai caminhando na nossa vida a ponto de que muitas vezes a gente vai sempre deixando o futuro de lado em prol de um prazer momentâneo agora. Existe uma frase muito famosa que diz: nunca troque aquilo que você mais quer na sua vida por algo que você quer muito no momento. Só que a gente faz isso constantemente.
Então, essa diferença do desconto hiperbólico, da gratificação imediata, que tem uma resposta lá atrás, nossos caçadores-coletores, nossos ancestrais, explica por que muita gente não consegue ser disciplinada e por que muita gente não consegue cumprir os combinados que faz consigo mesmo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso conforme eu vou apresentando para vocês outras evidências de por que isso ocorre. Mas guarda essa informação. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que nós temos muita dificuldade de adiar gratificações, e isso tem uma explicação científica. O segundo estudo que eu quero trazer para vocês hoje fala sobre o teste muito famoso do marshmallow, que se eu não me engano foi na década de 60 ou na década de 70. Tá? Walter Mischel, que inclusive tem um livro que se chama O Teste do Marshmallow, que eu tenho ele ali nos meus livros, ele fez um teste que basicamente era o seguinte: ele entregava um marshmallow para as crianças, deixavam elas numa sala, se elas não comessem esse marshmallow dentro de 10 ou 15 minutos, ele entregaria mais um. Ou seja, se eu aguento 10 ou 15 minutos sem comer o marshmallow, se eu consigo gratificar, se eu consigo adiar a gratificação, melhor dizendo, eu recebo o dobro. É basicamente esse um retrato da nossa vida. Se a gente consegue segurar um pouco as gratificações agora, lá na frente a gente vai receber o dobro dessa mesma gratificação. E ele fez um estudo, ou seja, ele pegou as crianças que realmente conseguiram segurar essa gratificação e as crianças que não conseguiam, fez um estudo um pouco mais longevo com essas pessoas e chegou à conclusão que as crianças que, quando eram crianças, conseguiram adiar essa gratificação, olha eu me enganando de novo, adiar essa gratificação, lá na frente elas teriam uma vida melhor. Ou seja, o sinal de que elas conseguiram adiar essa gratificação seria um preditivo de que na frente, no futuro, profissionalmente, em todas as áreas da vida, elas seriam pessoas mais bem-sucedidas. Ou seja, esse traço de disciplina que elas já tinham quando criança seria um preditor do sucesso futuro delas. Esse estudo é muito famoso, mas eu quero trazer para vocês que a disciplina, como nós entendemos, ela não é tão simples assim. A gente precisa parar de acreditar que existem respostas simples para problemas complexos. Gratificar ou não um marshmallow com 10 anos, ele pode ser um preditor importante, pode mostrar a disciplina que uma criança tem naquele momento. Só que a gente precisa tomar cuidado com respostas a longo prazo de coisas que são muito interferidas por outro tipo de contexto. Por exemplo, o ambiente que essas crianças vivem. Será que essas crianças elas não conseguiram segurar a gratificação porque elas sabiam e foram criadas por pais que, quando ensinavam elas que elas poderiam segurar um pouco mais e não ia faltar? Deixa eu explicar um pouco melhor isso. Eu pego duas crianças, tá? Eu pego uma criança que vive numa família financeiramente estável e essa família ensina para essa criança que não vai faltar nada. Ou seja, se ela não comeu um marshmallow agora, ela sabe que esse marshmallow vai estar esperando por ela lá na frente. Agora eu pego uma criança que aquilo é tão novidade para ela, aquilo é tão difícil para ela, ter uma comida na frente dela é tão difícil, ela vive em períodos tão de vacas magras e uma situação financeira tão difícil, de que ter um marshmallow na frente dela naquele momento, ela não sabe quando isso vai acontecer de novo. Então, controlar esse impulso para essa criança é muito mais difícil. Então, o ambiente, ele importa muito. Outra coisa, o contexto que esse estudo foi feito. Será que essas crianças, elas fizeram isso depois de uma manhã de estudo? Antes de uma manhã de estudo? Será que o horário também importa muito? Então, percebem que quanto mais a gente pega e desloca contextos e desloca de fato estudos e desloca experimentos e tira de um contexto maior, mais pobre fica a nossa resposta. O que eu quero dizer para vocês é que aprender a adiar gratificações é fundamental, só que isso não é só uma resposta da nossa disciplina. E aí eu entro no terceiro fator que eu quero trazer para vocês hoje, que é o ambiente. Gente, eu já falei isso para vocês várias e várias vezes. Pessoas disciplinadas, elas não são super-heróis. Até vou fechar o caderno aqui. Pessoas disciplinadas, elas não são super-heróis. Pessoas disciplinadas, elas têm também problemas de disciplina. A força de vontade dessas pessoas também acaba. Elas também falham. Elas também têm vontade de ter gratificações imediatas, porque, como eu falei, é um aspecto nosso, do nosso cérebro. O que eu quero dizer para vocês é que a gente precisa entender que existem um papel, ou que existe um papel contextual na nossa vida quando nós falamos de disciplina.
As pessoas mais disciplinadas que vocês conhecem são as melhores pessoas em entender como criar sistemas que façam com que elas dependam cada vez menos da disciplina. Pessoas disciplinadas são as melhores pessoas em reduzir tentações. Ou seja, o que significa isso? Se uma pessoa prometeu que não quer mais beber ou ela precisa parar de beber, ela sabe que existem ambientes que a tentação vai aumentar. Se ela sair com os amigos dela e ela quer parar de beber, ela sabe que esse tipo de ambiente aumenta em muito a probabilidade dessa pessoa beber. Eu já falei para vocês que fizeram um estudo sobre como o cigarro deixou de ser um hábito tão popular, ou como o cigarro foi deixando de ser um hábito tão feito, tão realizado na vida das pessoas. E aí, muitos acreditam, e talvez vocês também acreditem nisso, é que as propagandas foram o fator principal. Sabe aquela foto que tem na parte de trás de uma carteira de cigarro, que mostra uma pessoa doente? As pessoas acreditam que esse tipo de conscientização fez com que as pessoas deixassem de fumar. E não. O que mais gerou resultado na diminuição do hábito do fumo, do tabagismo, basicamente foi o corte ambiental ou o corte contextual. Os ambientes começaram a proibir que as pessoas fumassem ali dentro. E quando eu passo a estreitar o ambiente em que uma pessoa pode fazer tal comportamento, eu passo a gerar atrito, eu passo a dificultar que uma pessoa realize determinado comportamento, eu começo a perceber que esse comportamento invariavelmente vai diminuir. Como isso eu posso trazer para a nossa vida? Vamos lá. Se você quer parar de fazer determinada coisa, determinado comportamento, a primeira coisa que você precisa pensar é quais são os ambientes, os contextos que esse comportamento mais se repete. Se você quer parar de beber e existe um grupo de amigos que você bebe sempre com eles, como você pode ou reduzir o número de vezes que você vê esses amigos ou tentar ver esses amigos em ambientes que não te estimulem a beber? Se você tem um hábito muito grande no domingo de comer fora e você quer começar a realmente poupar mais dinheiro, além de comer mais saudável, qual é o gatilho? Qual é o horário que isso começa a mudar? Ou qual é o que gera esse contexto, esse ambiente que faz com que você tenha essa vontade? Não é o hábito. O que eu percebo é que as pessoas que mais falham e as pessoas que mais reclamam que elas não têm disciplina são as pessoas que esperam o gatilho para tentar lutar contra o gatilho. São as pessoas que elas remediam, elas não previnem. Cara, presta atenção aqui, por favor, isso é muito importante. Disciplina tem muito mais a ver com prevenção do que remediação. As pessoas, e você, e eu falo diretamente contigo agora, vai sempre falhar e vai sempre se achar indisciplinado quando você tentar lutar contra seus hábitos ruins, suas más tendências. A melhor maneira de encontrar disciplina na sua vida e ser uma pessoa disciplinada é criar um ambiente em que a disciplina não seja tão necessária, gente. De novo, a gente acha bonito, a gente acha legal, a gente se comove com histórias de pessoas que vencem ambientes totalmente infrutíferos, pessoas que realmente emergem de lugares que não tem nada de bom e elas conseguem vencer na vida. Essas pessoas são exceções. Para cada pessoa que consegue vencer o seu ambiente, tem outras 100 que perdem para eles. E desculpa, eu não quero levar a minha vida de modo que eu precise ser um super-herói todos os dias. Eu prefiro ser muito mais uma pessoa fraca em um ambiente bom do que uma pessoa extremamente forte em um ambiente ruim. Eu prefiro muito mais ser uma pessoa que é disciplinada aos olhos do mundo, mas porque eu sei que eu não preciso da disciplina, porque eu criei uma rotina tão boa, um ambiente tão bom, uma estrutura tão boa na minha vida que para mim ser disciplinado é fácil. Para mim é fácil comer salada porque a salada tá na minha frente, tá na minha cara, ela tá disponível. Para mim é fácil beber água porque eu tenho sempre uma garrafa de água perto de mim. Para mim é fácil não comer doce porque eu não compro doce. Para mim é fácil não pedir tanto iFood porque todas as vezes eu desinstalo o aplicativo do iFood ou eu coloco outro tipo de atrito. Vocês percebem que disciplina nada mais é do que não precisar da disciplina. Disciplina é muito mais prevenção do que remediar.
é muito mais prevenir do que remediar. Disciplina é muito mais ser inteligente do que ser esforçado. Disciplina é muito mais ser estratégico do que ser uma pessoa que acredita que vai continuar lutando e derrubando paredes. Às vezes, a gente precisa, sim, estar em ambientes ruins. Eu sempre bato nessa tecla, tá? Nada é tão simples quanto parece. Mas vão ter ambientes na nossa vida que a gente vai precisar ficar por pelo menos um tempo. E esses ambientes podem nos levar a ser pessoas indisciplinadas. E aí sim, talvez a gente precise de um pouco mais de disciplina. Só que vocês entendem que a gente precisa ter a disciplina para utilizar nesses momentos? A sua força de vontade, a sua disciplina, a minha força de vontade, a minha disciplina, ela precisa estar presente nos momentos em que eu preciso dela e não em momentos que eu não precisaria. Se você tem chocolate em casa e você precisa brigar contra o chocolate, você está utilizando a sua disciplina errado. Se você precisa ler mais e você não tem livros na sua casa que te lembrem que você precisa ler mais, você está utilizando sua disciplina errado. Se você precisa tomar mais água e não tem água perto de ti, precisa se levantar todas as vezes para ir lá e pegar um copo d'água, você está utilizando sua disciplina errado. Só que vão ter momentos em que você vai precisar se controlar emocionalmente para não responder um colega que te xingou ou te tratou mal, e aí você vai precisar da sua disciplina. Só que se você utilizou sua disciplina previamente em algo que você não precisaria, disciplina é um músculo, disciplina cansa, disciplina é a bateria do seu celular. Quanto mais você utiliza, menos disponível você tem. E aí quando você realmente precisar da sua disciplina, porque não tem o que fazer, você precisa se controlar para não xingar aquela pessoa, a disciplina não vai estar presente porque você utilizou em coisas que você não precisaria ter utilizado. Então, gente, sobre disciplina, enquanto meu cachorro está aqui atrás de mim, e ele gosta muito desse tema, né, como vocês perceberam. Mas sobre disciplina, o que eu quero que vocês entendam é que nós precisamos ser mais estratégicos do que propriamente super-heróis, gente. Tanto os estudos do desconto hiperbólico, que eu mostrei para vocês que existe uma tendência neurocientífica do nosso cérebro, obviamente, né, neurocientífica do nosso cérebro, que mostra que a gente sempre vai preferir gratificações imediatas porque o nosso cérebro foi feito para isso, porque lá atrás a gente não sabia quando ia ter um marshmallow de novo, a gente não sabia quando ia ter um alimento de novo, mas a gente consegue, pelo fator ambiente e pelo fator treino, porque a disciplina é um músculo, então a gente pode treinar a nossa disciplina, fazer com que a nossa vida seja mais simples. E a rotina te dá isso. De novo, teste do marshmallow. Sim, a disciplina em crianças pode sim ser me fugiu a palavra, um preditor de sucesso no futuro. Mas não é só isso. Existe um fator contextual e aí a gente entra no terceiro fator que eu trouxe, que é o fator ambiente. Gente, pessoas indisciplinadas vivem em ambientes indisciplinados. Não existe pessoa disciplinada em ambiente ruim, não por muito tempo. Anota isso que eu tô te falando. Não existe pessoa disciplinada em ambiente ruim, não por muito tempo. E se existe, para cada uma pessoa que consegue vencer um ambiente muito ruim, outras 200 perdem para ele. E de novo, eu não quero pautar a minha vida precisando ser um super-herói o tempo inteiro. Eu quero ser a minha melhor versão, só que a minha melhor versão só vai existir se eu conseguir ser estratégico e criar um ambiente para que isso aconteça. Lembra sempre, o tabagismo ele diminuiu porque as pessoas, os órgãos públicos começaram a cortar o ambiente em que esse hábito pode ser executado. Quando eu começo a fechar o cerco, quando eu começo a estreitar ambientes em que as pessoas poderiam fumar, elas começam a diminuir a quantidade de vezes que elas fumam, porque é proibido. Então elas não podem mais fumar em escritórios, não podem mais fumar em restaurantes. E elas começam a perceber, meu Deus, que chato isso, e aí vai diminuindo. Talvez você só precise gerar um pouco mais de atrito para os seus hábitos ruins. Talvez você só precisa gerar um pouco mais de facilidade para os seus bons hábitos. Disciplina é isso. Disciplina é facilitar os hábitos bons e dificultar os hábitos ruins, porque, de novo, eu falo isso em praticamente todos os vídeos. Nós não somos super-heróis. Então, muito obrigado pela companhia. Curta, se inscreva aqui no canal. É muito importante que você mande esse vídeo para as pessoas que precisam gerar um pouco mais de disciplina. E se inscreva. É importante para mim, nesse momento de crescimento, que vocês estejam comigo e que vocês me ajudem a fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima.